Aqui nós vamos entrar num outro pedaço do nosso assunto, que é a questão da estética musical. Como é que se pensa a música? Que valor que se dá a ela? Né? O que acontece com a ideia sobre música? A primeira noção que vai permear o século XIX é que é uma arte absoluta, total. Total. Não tem nada que a restrinja, né? Então, primeira coisa, o músico autônomo vai ganhando seu espaço. Beethoven é o modelo. Quando Beethoven deixou a cidade de Bonn e foi para Viena, em Viena ele não foi mais empregado de ninguém, ele era autônomo, ele fez sua vida, ele chegou a acumular dinheiro relativamente bem financeiramente quando morreu e extremamente amado quando morreu, né? Então, esse mais ou menos era o modelo, a carreira dele era o modelo para os outros. A outra ideia importante é que música agora estava no grupo das artes, desde o meados do século XVIII. A música começa a sair entre daquelas disciplinas do triunvio do quadrivium e sai para agora se tornar, tá dentro mesmo do grupo das artes. A ideia de estética, né, a ideia dessa discussão sobre a qualidade da música, a beleza da música, o valor da música, surge a partir de 1750 e o nome da figura do filósofo que trata disso é Baumgarten, exatamente numa obra chamada Estética. O filósofo Immanuel Kant vai tratar disso em 1790 na Crítica do Juízo, dessa questão da música como parte das artes e do seu valor. A música vai entrar também para a filosofia no sentido de que se torna um campo de estudo para filósofos. Filósofos vão pensar sobre a música. O que ela é? O que ela significa? Lá, Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer, todos vão tentar explicar esse significado das artes e da música. Muito maior, portanto, importância é dada às artes agora, a partir do século XIX. Uma hipótese para essa grande mudança no que se refere à atitude geral com relação à música e às artes é que, nesse período muito convulsionado, de muitas mudanças e mudanças muito profundas, havia necessidade de se retornar a algumas coisas, de buscar algumas coisas, e é aquilo que eu falei um pouco antes. Retornar à religião, criar uma nova religião, uma religião secular, né, que as artes podiam ser representativas disso. Hegel, por exemplo, e nas leituras sobre estética, que foi escrita em 1835 e 1838, ele fala nas artes como incorporação do espírito, que era o mais alto grau que ele podia colocar dentro da sua filosofia. E era costumeiro mesmo que os filósofos começassem a pensar nas artes em torno do lugar que elas tinham, criar como se fosse uma espécie de pirâmide do valor das artes. Quais seriam as artes mais abstratas, né? Então, começava com as artes mais representativas, mais figurativas, essas tinham o seu valor lá na base dessa pirâmide, e aquelas que fossem mais abstratas, subindo por essa pirâmide. A música estava sempre lá em cima. Ou era a música ou era a literatura. Elas alternavam de lugar. E, às vezes, em muitos momentos, as duas juntas foram consideradas o ápice artístico. Tá? Aqui, olha, eu acho muito lindo esse texto, por isso que eu coloquei para vocês. Percy Shelley, que foi um poeta inglês, a data dele está ali, valorizando a própria arte, poeta, né? Ele disse o seguinte nesse hino de Apolo: eu sou o olho com o qual o universo contempla-se e se conhece como divino. Olha que bonito. Toda harmonia de instrumento ou verso, toda profecia, toda medicina é minha, toda a luz da arte ou da natureza. Para a minha canção, vitória, louvor a ela pertence. A minha poesia, na verdade.
né? Então, ele se colocava no centro do universo como poeta. Eu sou o olho com o qual o universo contempla-se e se conhece como divino, né? Pouco modesto, vamos dizer assim, né? Uma autoapologia da sua atividade bem grande, mas isso era bem típico do período romântico de existir, né? Essa valorização que o artista vai começar a adquirir, né? Hoffmann, que é um importante autor, ele era um homem que sabia fazer muitas coisas, ele era formado em Direito, teve carreira de magistrado, foi escritor, escreveu várias peças desse gênero fantástico, que depois no século XX se retoma na literatura, que nem o Garcia Marques, por exemplo, né? E o Hoffmann era um desses escritores desse realismo mágico, né? de histórias mágicas, compositor, escrevia músicas, grande crítico da música, grande crítico de arte, ele tinha paixão por Mozart e Beethoven, né? E ele influenciou grandemente o período, né? Com o seu pensamento. Schumann era um grande leitor do Hoffmann, das ideias que ele tinha sobre música. E aí tem um texto que vem de Beethoven, que já surdo, né, já com problemas, ele menciona num longo texto que a dificuldade que ele tinha, sabia que tinha sons, de ouvir qualquer música que fosse, vendo uma pessoa tocar uma flauta, imaginando que som seria. Ele termina dizendo assim: parece-me impossível deixar o mundo até que eu tenha deixado surgir tudo que eu sinto e que há dentro de mim. Isso aqui é típico romântico. Ele tinha certeza que tinha coisas lá dentro, né? Que tinha que se expressar. Essa é a ideia romântica, né? Não é só o artesanato de saber fazer uma composição, não. Mas é se expressar, essa coisa que está consumindo lá dentro. E não podia morrer antes que deixasse tudo que podia escrever. Nenhum artista antes de Beethoven teria falado desse jeito, né? Podia ser que ele soubesse que fosse muito talentoso, como o Mozart sabia, lembre-se disso, né? Mozart tinha bastante confiança no seu talento e até se sentia muito incomodado na convivência até com outros artistas, né? Mas essa noção de que traz alguma coisa absolutamente diferente das outras pessoas, das pessoas comuns mortais. A arte absoluta é a arte pela arte. Não precisa nada, a arte se justifica, ela é pelo que ela é. Portanto, a obra musical, ela é um documento da arte. Eu não preciso de um público, esse público pode ser até imaginário, pode transcender as pessoas. Nem vou pensar se estou escrevendo para nobre, burguês, classe baixa, nada disso, e nem limites nacionais. Isso é bastante importante, essa ideia de universalidade, né? A Ode à Alegria lá de Beethoven, que fala desse sentimento universal, é bem típico dessa época, né? Que, aliás, o texto é de Schilling, né? Não é de Beethoven, é claro. Mas a ideia dessa universalidade, transcender as coisas comuns da Terra, digamos assim. Tudo está no outro plano da imaginação. E outra coisa extremamente importante, que aqui acontece que música não é mais vista como modelo de imitação de alguma coisa, nem daquelas coisas naturais que eram a fala no período barroco, o discurso, a retórica, não é nada disso mais. Mas ela é algo em si mesma, ela não tem que se comparar com nada. E, por isso, ela é uma coisa em desenvolvimento, ela é uma coisa orgânica. Essa palavra aqui é fundamental ali no século XIX, orgânico, né? Depois a gente vai sempre usá-la, porque ela estará no vocabulário de muitos dos que nós vamos ver aqui. É essa ideia de que é uma coisa que ela está em relação com ela própria. Ela não precisa se relacionar muito com as outras coisas. É a arte absoluta. É o valor da arte pela arte.
Essas ideias passaram certamente para o século XX, né? Nós vivemos uma boa parte do século XX com isso. Beleza nas artes se confunde com verdade, né? A nossa noção artística passa por isso. O século XX brigou tanto, né, compositores, quando vieram tentando desmistificar essas ideias no começo do século XX, vão brigar com essas ideias muito colocadas na mente ocidental. Então, música para expressar o que não podia ser expresso com palavras. Essa aí era a grande definição de música que eles davam. Música como entretenimento, lá, que alguém falou, olha, é uma coisa bonitinha para se ouvir, um adorno, lembra que falou lá no século XVIII, né? Ou então música é para glorificar a Deus, como estava lá atrás no período barroco? Nada disso. Música expressa o indefinível, não há palavra que expresse tão bem quanto a música. Ela é a mais abstrata de todas as artes. Portanto, dependendo do filósofo, do teórico que pensava, a música estava no ápice de todas elas, de todas as artes. O material da música, som, ritmo, tudo fora desse mundo concreto. Não há nada que não pega o som, não pega o ritmo, né? Então, a música era exatamente esse veículo, essa arte apta para sugerir, fluir de impressões, sentimentos, pensamentos. Tá? Isso aqui resume bem a arte romântica, a arte musical romântica. E uma das razões pelas quais o século XIX vai se dar tanto valor à música instrumental que já tinha começado a surgir no século XVIII com força, mas ainda não tinha adquirido o poder que adquiriu no século XIX. Por quê? Porque não tinha a palavra. E que a melhor forma de atingir esse objetivo da música, de expressar o indefinível, ela se fosse livre da palavra. Esse era o objetivo ideal. Por isso, o grande desenvolvimento das sinfonias, dos concertos, aí entre os concertos para instrumento solo e orquestra, e outras formas musicais. Uma das grandes discussões que o século XIX vai ser entre música, que é absoluta arte, que é essa instrumental, sobre a qual eu não tenho nada a dizer que não seja aquilo que o compositor expressa e o que o ouvinte vai sentir, ouvir, e a música que era programática, aquela que vem com um programa, ou que seja no título, Clair de Lune, Clarão da Lua, já definiu que o ouvinte tem que ouvir, né? Ou mesmo com um programa, né, com uma história por trás. Essa será uma das grandes brigas dentro da música dos compositores do século XIX. Para Hoffmann, escrevendo em 1813, a música instrumental é a mais romântica de todas as artes, porque desvenda para o homem um reino desconhecido, um mundo que não tem nada em comum com o mundo externo e sensual que o circunda. Deixa tudo de lado, exprime o que não é para ser expresso, não se pode exprimir de outra maneira. Tá? Schopenhauer vai entrar usando a vontade, né, que era o grande componente da filosofia de Schopenhauer, que ele relaciona que a música é a mesma expressão essa vontade com V maiúsculo, né, que é a grande motor, o que está por trás o fundamento da natureza, o fundamento do ser humano. A vontade, portanto, essa vontade com V maiúsculo, só é acessível por meio das artes. E só essa aí que nos permite. E, portanto, a música era um desses veículos. E tinha esse poder de incorporar beleza e verdade. Essa é a grande filosofia da música do século XIX, dos românticos. Né? As artes para Hegel, por exemplo, era aquilo que corporificavam, davam forma da mente do homem com o universo em geral.
As artes podiam se dividir, portanto, olha lá, quanto às formas sensuais, aquelas mais de baixo eram aquelas mais sensoriais possíveis, e a ordem ascendente delas para as mais espirituais, das quais a música estava na frente. Aí a escultura, a arquitetura, pintura eram mais artes simbólicas. Mas aqui a poesia, num certo sentido, dependendo do autor, e a música como a mais de todas as artes, a mais alta. O artista, o que aconteceu com o artista? Bom, ele, claro que dentro desse conjunto de pensamento que ele é criado, dentro dessa nova sociedade onde ele pode atuar, dessa nova organização da atividade musical, lendo tudo isso, usufruindo desse novo universo que se abre à frente, o artista começa a se considerar um ser separado dos outros, que ele está acima dos outros porque ele tem uma missão a cumprir, que é um estereótipo que se carrega até hoje, né? Os artistas costumam... A palavra artista hoje tem muitos e muitos significados, né? Só se ligar a televisão você vê, né, quanto que essa palavra é usada. Mas aqui tinha um sentido bem claro, é aquele que é capaz de criar. Né? Criar não é uma atitude que, no século XIX, uma atividade que tivesse difundida para todos os seres humanos. Alguns poucos teriam essa missão. Né? Daí vem a noção na educação de que se tem dom para alguma coisa. Né? A nossa escola de música, principalmente, ainda lida muito com a ideia do dom, né? Dom para a música. Se você não tem dom para a música, não vá nem tentar ser músico. Né? O vestibular nosso ainda quer buscar alunos que tenham dom para a música, não quer atender todos os alunos, por isso nós temos poucas vagas, né? Fazemos vestibular do instrumento, do canto, etc., para focalizar, cercar bem aquele aluno que tem o dom. Essa noção ainda está na nossa mente como educadores do século XXI. Né? O músico é aquele que transcendia mesmo a sua época, ele compunha para a posteridade, ele escrevia para a posteridade, não para aquele momento ali. Né? Eu já disse lá para essa audiência mais ou menos imaginária. Quando começa a se compor para o mercado, vocês sabem quanto isso foi desprezado no século XX, até hoje, num certo sentido, né? Essa ideia de que se compõe alguma coisa para os outros ouvirem, para as massas, principalmente no período aí do começo do século XIX, da revolução midiática, né? da criação dos meios de comunicação de massa, dos instrumentos de massa. Essa foi uma das grandes críticas. Schoenberg mesmo dizia, se é para todo mundo, não é arte. Está lá, com todas as letras, um texto dele onde ele começa desse jeito, não serve, não é para todos. Então, essas ideias vêm desse período, formuladas nesse período. Aí vêm todos os estereótipos de quem é o artista, sozinho, o compositor no caso, né? Sozinho, heróico, lutando contra o ambiente hostil em volta, né? Como as cidades estavam se tornando grandes, é claro que doenças havia à beça naquelas cidades, tuberculose era uma delas, além de outras, mas bastante complexas. Então, ser tuberculoso era uma aura romântica, né? Tinha uma certa aura. Morrer de tuberculose também carregava um pouquinho esse estereótipo daquele infeliz, desprezado, que escrevia coisas que ninguém entendia, né? Exaltado como um ser superior, mas que era capaz de dar ao homem comum outro significado na vida. Né? Essa noção de gênio vem aqui muito desse momento, desse gênio nas artes. A noção de inspiração, né? De que se tem uma determinada inspiração e que então é o canal para vazar essa inspiração para os outros seres humanos. Noções que surgem aqui no século XIX, e que continuam como entre nós, e que nós podemos fazer uma crítica disso, podemos repensar a educação à luz de outras coisas do nosso século, mas ainda trazemos muito dessas ideias dentro das nossas práticas musicais, do nosso modo de ensinar música, né, de pensar música.
Aí, continuando ainda. Por isso que também você vai notar no século XIX que há muita música instrumental solo, né? A tendência, porque ele precisa ser aceito por ele mesmo, sozinho, até o artista, né? O artista executante, o artista compositor, claro que sim, mas o artista, o executante, também tem que ter um pouco dessa aura, né? Liszt era uma figura, por exemplo, que soube incorporar na vida dele, né? Isso aí, ele se vestia de uma maneira apropriada para ir ao concerto, uma capa longa, né? Devia chamar bastante atenção. Ele era um homem muito magro, né? Vocês podem ver assim desenhos da figura dele, o perfil dele, né? Vestindo-se de preto, e parece que ele impressionava muito e tocava aquelas peças improvisando, e as coisas que ele, as grandes transcrições que ele fazia das aberturas de ópera, que são coisas dificílimas de tocar até hoje, né? Qualquer pianista aí sabe do quão duro que é isso tocar. Então ele carregava isso aí. Depois, um momento da vida dele, ele decide deixar o mundo, né? Isso era outra coisa que os artistas podiam fazer, sai do mundo e vai ou em peregrinação para algum lugar, e no caso dele entra para um mosteiro, né? Vai se tornar um abade. Então, tudo culminava essa coisa, né? Esse mistério todo dessa carreira de artista, né? Aí, vou rapidamente passar nisso, que nós vamos ver isso aqui durante esse curso todo. Essas coisas bastante em oposição, que nós vamos ver durante esse período romântico. Uma grande busca pelo passado, nós vamos ver como o passado se tornou importante, mas, por outro lado, também muito desprezo pelo passado, com tudo que estava dentro das normas. Ali, Berlioz não gostava de Bach. Wagner desprezava o passado da música. Ele não tinha a menor simpatia por Bach também. Ele aceitava Mozart e Beethoven. Por outro lado, Schumann, Brahms tinha um grande respeito pelo passado, e Brahms até se considerava um seguidor daquela tradição que tinha começado lá com Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, né? Então, essa é uma delas. E aqui, apreço para reviver o histórico, né? Reviver as civilizações passadas, mas aquelas bem passadas lá da Idade Média. Wagner foi um campeão nisso daí. Tradições medievais, reviver aquela civilização. Nós vamos ver melhor. A descoberta de grandes compositores. Começou uma época de se fazer biografias de compositores. Uma delas, uma das primeiras que apareceu em 1802, uma biografia de Bach. Forkel é o autor dela, né? Outra que nós vamos tratar um pouquinho mais de cuidado é o nacionalismo, a busca da tradição folclórica, lá atrás também. Essa ligação do artista com o povo, né? O que está abaixo dele. Até a teatralidade e a intimidade, versus a intimidade. Chopin, Schumann gostavam desse brilho de virtuosidade, né? Dessa música mais virtuosística, mas muito íntima também. Chopin escrevia para pequenas salas. Schumann também, né? Música ali, uma coisa assim, muito pequenininha ainda, curta até. Chopin tem prelúdios que tem? 20 compassos, né? 25, 30 compassos, uma pequena coisa, uma pequena joia. Mas, por outro lado, também alguns vão escrever peças enormes. A Sinfonia Fantástica de Berlioz dura horas, né? Mahler vai escrever uma sinfonia com, no mínimo, 1h40, né? No final do século XIX. Esse confronto, né? que a música desse século traz. O pequeno e o excessivamente grande. Em comparação, claro, né? A música e palavra, essa já mencionei, a briga das duas. O século também era um século grandemente literário, então a discussão, a fricção entre essas duas coisas. A música pura, só som, ou a música programática, na qual, se eu ouvir, eu já sou levado a imaginar uma série de coisas. Então, associado a uma música instrumental, geralmente, claro. A ópera sempre é programática, é óbvio, porque ela tem uma história. Não estou falando de ópera ainda, que é um capítulo à parte, né? Descrição, ou que vem acompanhada de uma descrição, de uma narração, ou através de simplesmente sugestão de um título que já me levaria a pensar o que o compositor quisesse. Claridade. De um lado, uma música muito clara, com uma textura muito clara, poucas vozes,
mas de repente muito obscura também. Muitas vozes, acordes muito cheios, né? Complexo de ouvir. O Mendelssohn, por exemplo, era um compositor que foi considerado romântico classicista, lá muito preocupado com simetria, com clareza. A música dele é muito límpida. Nada de grandes perturbações, não viola regras, não quer saber disso. O Berlioz achava que era a maior chatice não ficar observando regras na música. Nada mais ocioso do que fazer isso, né? A noção também da fragilidade da música, né? Que a música é recriada na performance. Claro que nós temos o documento, que é a partitura, mas, por isso, ela também é uma arte temporal, que dura pouco tempo, ela dura no momento da execução dela, não mais do que isso. Essa fragilidade da música. Bem, então, a partir disso, nós vamos tratar mais detalhadamente de alguns pontos, né? Claro que a música instrumental é um delas e vai seguindo. Na próxima aula, já vou entrar na questão do nacionalismo, porque é uma ideia muito forte no século XIX, dá base para muitas coisas, e também foi uma ideia muito forte no Brasil do começo do século XX, né? Os compositores nacionalistas, como Villa-Lobos, por exemplo, né? Ideias que vieram lá de trás, mas de um novo momento do nacionalismo do século XX, enquanto lá no século XIX são outros países que vão começar a pensar o que eles podem fazer para a arte, desenvolvimento da sua própria arte musical.